Fashion, Loja Princesinha Bruta e Caranguejão Delivery. Garanta seu ingresso em ingresse.com. Banca do Coliseu, Loja Paulinha Fashion, Loja Boleiragem Sports, Loja Princesinha Bruta em Baixa Grande. Realização Fonte Empreendimentos Eventos. Estamos de volta, 8 horas 25 minutos, aqui pela Folha FM 98,3, pelo Face e YouTube. Daqui a pouco esse programa estará aí em todas as plataformas, em todos os tocadores de podcast, e logo mais reprise na Plena TV. Campos tem sol e calor. Aliás, a previsão para hoje é de 37 graus, com sensação térmica chegando a 40 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E agora em Campos, com sol, faz 29 graus. 8h26, voltamos no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje com o Rodrigo Gonçalves da bancada, estamos recebendo aqui o professor Wagner Teixeira, professor também pela profissão, claro, evidente, mas justamente pelo carinho que os seus amigos te chamam. Wagner Teixeira, secretário de Administração de Campos e também de Recursos Humanos. Wagner, no bloco passado eu insisti um pouco sobre essa questão do RPA, dada a repercussão da notícia, como você disse também, eu achei interessante que o processo está sendo construído, está sendo desenvolvido. Então, por que não a população saber? Então tem que saber do fato que está acontecendo. Mas daí, até o ponto de se implantar o sistema de terceirização para o RPA, nesse novo formato que você já explicou bem no bloco anterior, são outros 500, são outras etapas. E aí você dizia uma frase, quando eu perguntava, Wagner, a possibilidade de bater o martelo e dizer, vamos terceirizar finalmente os RPAs esse ano, ou nesse governo, ou no próximo mandato, no próximo governo. E você dizia a frase, não há chance nenhuma. Mas ele mudou de assunto, eu queria que você completasse. Na verdade, não há chance nenhuma da terceirização ser conclusa nesse ano, pelo simples fato de que eu demandarei de 150 dias para entregar ao TCE o planejamento concreto, não só sobre a terceirização, mas também sobre os concursos e também sobre o projeto de reforma. E fora isso, eu demandarei de outros tantos para licitar, que é outro processo. Eu preciso... Só para o planejamento também, você vai apresentar, ele pode ser que o TSE também te fale, olha, preciso que você ajuste isso, né? Sim, sim. Como aconteceu no TAG. Se você reparar no acórdão do TAG, que foi aprovado no plenário, ele cita que é a terceira mexida que foi feita. Ou seja, isso foi a plenária do TCE por 3 vezes. Agora, é verdade também para concurso. Não há chance nenhuma de sair este ano
novos concursos. Isso não significa que os processos não estejam sendo movimentados. Eu já sinalizei aqui que a administração reconhece que é necessário concurso para professores. Nós estamos numa fase de elaboração deste processo. Então, com certeza, ele terá que sair. Não é? E provavelmente ele será implementado, este processo executado na gestão de 2025 em diante. Não é? Mas os processos, eles estão sendo feitos, não só para a educação, mas que é uma avaliação de recursos humanos, que eu disse, nós chamamos de levantamento de necessidade de recursos humanos, é um processo técnico, e ele tem uma certa demora. Por isso, é necessário tranquilizar, né, os nossos prestadores de serviços, né, que não serão pegos de forma nenhuma, de forma aí, de surpresa, não é? Porque a gente reconhece que são pais de famílias, são pessoas que precisam trabalhar, né, e que têm todo o nosso respeito. Quero fazer a pergunta da Silvana Venâncio aqui no grupo, o meu caro professor. E é sobre essa questão justamente que está aqui na pauta, inscrições abertas para estágio na Procuradoria. E a Silvana pergunta, Silvana é jornalista, mora lá em Bom Jesus. Secretário, não tem como fazer o projeto Primeira Chance também para estagiários de outros cursos, não só de direito? Além do direito, nós temos o processo seletivo para 16 outros cursos. É lógico que tem alguns cursos que o Primeira Chance acaba refletindo a crise das licenciaturas. Então, tem poucos candidatos. Né? Então, é um problema que eu estou esbarrando com ele, porque o prefeito determinou uma prioridade desse programa. É um programa de muito sucesso, porque ele faz a adaptação do acadêmico ao mercado de trabalho e quase sempre, né, revela grandes talentos. Né? Eu, por exemplo, à medida que eu posso, eu também acabo usando na iniciativa privada ex-estagiários, né, da própria prefeitura, porque o projeto é muito bom, né, e tem cumprido a missão dele. Então, Silvana, existe aí, eu não sei todos os cargos, mas eu sei que tem para geografia, eu sei que tem para veterinária, eu sei que tem para assistente social. Posso dar um depoimento aqui, como cidadão campista, italvense, campista, que eu nasci em Italva, mas Italva era de Campos, mas não faz problema não, eu sou de Italva, mas campistense também. Campista também, melhor. Meus 2 filhos trabalham com você e são oriundos do processo seletivo no governo ainda de Rafael Diniz. Passaram no processo seletivo, fizeram, tá, Rodrigo, o estágio na prefeitura, eles são da área de engenharia de produção, não tem pedido de pai aqui não, tá? Porque Wagner foi candidato a vereador, é pré-candidato a vereador, então vou deixar claro. Quando eu fui saber, meus filhos pensaram, pai, Wagner mandou me chamar na secretaria. Eu falei, vai correndo, porque ele é o cara, ele é muito bom. E o outrozinho falou, pai, Wagner mandou me chamar lá na Fundação Benedito Pereira Nunes. Eu falei, vai, porque é o cara. Verdade, e um está na faculdade de medicina. Então, assim, para mim, eu acho que eu posso falar aqui como um exemplo prático disso que você está falando. Essa primeira chance é fundamental para esses jovens aí. O programa, ele cumpre a função dele e ele acaba no momento de emergência, quando eu tenho ou falecimento de um servidor público ou aposentadoria de um servidor, enquanto eu não tenho concursados para ser chamados, né, eu efetivamente acabo usando esses profissionais. Né? Agora, nós já fizemos desses outros cursos, só para complementar a resposta, 3 processos seletivos nessa gestão. Né? Então, assim, você vê que a necessidade, nós temos priorizado muito isso como um campo de experimento e que está sendo bem sucedido à medida em que nós acabamos aproveitando vários deles, estagiários. E a inscrição, então, para esse agora que você falou, tem mais de 20 anos já que é esse estágio de direito, né?
está aberta, vai até... Está aberto, essas informações podem ser encontradas no site da Prefeitura no edital, no site da Prefeitura. Esse processo seletivo, ele cumpre todo o princípio, né, da publicidade, o princípio, né, É o 21º exame, né? Ele é regulado por uma lei, sabe, Rodrigo? Então, assim, por prova, né, tem entrevista, né, e de maneira que, assim, a gente tem o maior interesse que vocês que estão nos escutando, são acadêmicos desses vários cursos, participem, porque a gente precisa de vocês lá conosco, né, para nos ajudar a administrar, né, a prefeitura nas várias secretarias. Gente, nesse específico que está aberto as inscrições vão até o dia 15 de março, foram abertas agora no dia 27, vão até o dia 15 de março. A prova provavelmente vai ser aplicada aí no dia 7 de abril, mas as inscrições estão abertas, são para alunos que estão cursando direito aí do 6º ao 9º ano, né? Então todos os detalhes você pode encontrar lá, a gente também tem na Folha 1, você procura lá, você vai encontrar, e no site da Prefeitura, www.campus.rj.gov.br. Então tá aí, é uma oportunidade. Eu acho que até o próprio Rafael Diniz, que depois se tornou prefeito da cidade, foi estagiário lá da Procuradoria quando fez direito, não fez isso? Ele falou isso já. Foi. Depois ele fez concurso público, né? Nós temos vários servidores ex-estagiários, né? Então, assim, e fico feliz também que tem vários prestadores de serviços que são ex-estagiários. Então, veja assim, a gente tenta não ter uma visão discriminatória, nem com relação ao servidor, já disse aqui, volto a repetir, estou muito surpreso com a homogeneidade da competência de nossos servidores públicos, não é? Então eu tenho um maior respeito, nós trabalhamos muito em equipe, como também reconheço que a turma de prestadores de serviço rala demais, trabalha demais. Um eventual, seja servidor público, seja prestador, que não cumpre seus deveres funcionais, respondem. Não é? Tem muita pergunta aqui, Wagner. Eu vou agradecer a cada uma dessas perguntas, só que a gente precisava que você ficasse aqui até meio-dia, no mínimo. Mas tem pergunta aqui sobre plano de saúde para o servidor, tem pergunta aqui sobre as letrinhas, o pessoal que está lá no Instagram. Dona Sebastiana hoje acordou tarde. Dona Sebastiana, mãe do Rodrigo. Ela mora lá em Gruçaí. E não deixa de botar um bom dia aqui todo dia, mas hoje ela botou aqui, bom dia atrasado. Enfim, tem vários questionamentos aqui. Com relação às letrinhas, eu não me incomodo de responder. Não é questão de incomodar, é questão de tempo aqui, né? Só da pauta. E dentro desse planejamento dos 2%, agora, né? dos 2%, né, que a gente está concluindo em março, em maio, se Deus quiser, a gente conclui a concessão das letrinhas automáticas. Lógico. Só achar aqui qual que é pergunta aqui, Ivone Freitas. As letras não são reajustadas também em cima da complementação, por isso o salário continua defasado. Não, aí ela volta lá na pergunta lá do salário abaixo do mínimo. É o contrário, elas são computadas, diminui a diferença. Né? Esse é um problema estruturante que precisa ser resolvido, mas em hipótese nenhuma, nenhum servidor no seu contra-cheque ganha menos do que o salário mínimo. Não, mas as letrinhas não recebem reajuste igual ao salário mínimo, salário base, elas não recebem? Eu entendi, isso aqui a pergunta dela. Não, na verdade, é lógico que efetivamente todo aumento que você tem, cada 2% que você dá de aumento, ele tem um efeito cascata. Por isso que há preocupação, né, de efetivamente não permitir que haja outro tipo de aumento concomitante que vai desvirtuar a política salarial de carreira. Não é? O que eu digo sempre é isso. Não é? Nós temos uma lei própria da carreira. Né? E pode existir, sim, problemas pontuais de alguns cargos, porque a gente já admitiu aqui que alguns cargos não foram incluídos no plano de carreira. Isso tem que ser visto com tranquilidade, com tempo. Por quê? Porque muitas vezes, vamos dar um exemplo, você tem uma carreira como enfermagem que ela é muito bem estabelecida. Né? Você tem um técnico de enfermagem, você tem um enfermeiro, né? Você já tem o auxiliar, muito embora
né, já há um tempo não se permite mais o exercício, né, mas é assegurado o direito de quem é auxiliar, tudo está muito bem definido. Mas então você tem condição de trabalhar uma questão como escolaridade para essa carreira, mas não tem condição, por exemplo, de exigir de uma carreira de grau elementar um curso superior como são exigidos para outras. Então, um estudo não pode ser simplesmente gerar uma isonomia para todo mundo. Tem que ver o que é pertinente. Não é? E esse trabalho precisa ser feito e está sendo feito. Mas aqui, Rodrigo, quando é que vai, e uma é justamente sobre isso, quando é que vai abrir a próxima janela para o plano de cargos? Acho que o senhor anunciou. Não, na verdade, a vez agora, nós no mês de outubro fizemos a promoção, né, que foi o aumento acadêmico, a entrega de títulos, e agora com certeza vai haver um decreto que vai fazer a temporalidade das letrinhas para que em maio a gente possa cumprir concedendo o restante das letras. Então, no mês de maio, todo servidor terá pela primeira vez as suas letras de acordo com o tempo dele, que é aquele período, né, que ele deveria ser avaliado e não foi. Então, de certa forma, é a última vez no automático, porque já em 2025 passa a ter os 2,5% aqueles servidores que sofreram avaliação de desempenho, né? Vocês devem estar acompanhando que a administração ela implementou a cada novembro, né, a avaliação. Este ano, 14.600, no ano de 2023, servidores passaram por avaliação. Nós estamos numa fase de recurso, né, mas isso é já assegurando a questão da meritocracia. Né? Não é o tempo de casa que leva a você a ter letrinhas, mas é a sua capacidade de entrega que tem que ser avaliada. Tempo de casa, ele é avaliado pelo quinquênio, que todos têm direito. E que está todo dia também, viu, Rodrigo? Porque quando eu entrei, por conta da pandemia, foram suspensos os quinquênios. A prefeitura voltou com o quinquênio. Então, a folha é um emaranhado de rubricas que a administração tem que ter muita cautela. Eu sei que existem muitas frentes, muitas necessidades, muitas pessoas que entendem que precisam ganhar mais, mas a gente tem que fazer tudo com muita responsabilidade, porque não se trata só de um cargo, não se trata só de uma reivindicação, mas de um coletivo formado de mais de 20.000 servidores, incluindo neles os aposentados, né, e pensionistas. Aqui, o Renato Carvalho de Oliveira diz aqui: bom dia a todos. Professor Wagner, essa mudança dos RPAs não era uma excelente oportunidade para enxugar a folha de pagamento? Tem-se a ideia de que a folha de pagamento de campos é muito assim, é inevitável que efetivamente sejam revistas todas as atribuições de cada cargo, é inevitável que nós estamos efetivamente implementando o processo eletrônico, então tudo será mais célere. Então tudo isto vai ser efetivamente nesses 150 dias trabalhados para chegar à conclusão de quantos profissionais de fato são necessários. Segue aí, Rodrigo. Tem mais aqui. Quer mais algum? Acho que aqui no grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, do grupo Opiniões do Folha no Ar, né? Então a Graciete colocou em relação ao concurso da educação, né, para suplicar, o Wagner já falou aqui, né, que provavelmente não sai esse ano, mas já está sendo trabalhado, elaborado. O estudo está sendo muito bem feito, muito bem conduzido. O secretário de Educação, ele também constituiu uma comissão em diário oficial. Agora esse processo está na administração, que vai ser feito o relatório conciliatório, que aí você faz toda aquela revisão que eu te disse, dos cargos, das cargas horárias, dos concursos históricos, para chegar à quantidade de vacância, se em função do pedido da educação vai ser necessário ou não remeter lei à Câmara para mudar a configuração desse cargo. Então, é um trabalho muito meticuloso. E ele precisa ser feito, porque ele é a garantia para que o processo efetivamente do concurso, a empresa que vai fazer o concurso, também seja bem sucedida.
não é? Porque todos nós sabemos que Sim. há muita polêmica em cima de concurso. E, embora com alguns questionamentos, eu acho que o trabalho vem sendo feito, porque se você reparar, esses 3 concursos nossos passam quase que despercebido como algo natural, que é o que tem que ser feito. Sim, não é? sim. Vai, tem uma... Desculpa, perdão. É só para ver se bate com o que você estava explicando agora há pouco. É dos questionamentos da Elaine colocado lá. Vaine, no ano de 2023, o município, junto com o Ciprozep, anunciou que 49 categorias não complementadas com a promoção funcional teriam o direito reconhecido pela omissão da lei vigente, que isso ocorreria após outubro de 2023. Como anda essa demanda? Segundo o Ciprozep, os prazos prometidos para o cumprimento não foram cumpridos. O que falta? Na verdade, eu digo a Elaine sempre que a Secretaria de Administração é muito parecida com a secretaria dela. Né? Todos nós somos poucos fazendo tudo é muito urgente, é muita coisa para ser feita. Todos os compromissos negociados na mesa no mês de março a maio de 2023 pelo senhor prefeito e a diretoria do sindicato estão sendo cumpridos, não é? Que são a política do retorno de sítio coletivo, que é a política, efetivamente, da implementação de todos os direitos de plano de carreira. As equipes que cuidam disso são as mesmas, não é? Afora a implementação das atividades regulares, né? E nós já estamos trabalhando com letrinha lá em 2025, à medida que eu estou fazendo a avaliação de desempenho, mas a equipe também é a mesma. Né? Então, nós temos um volume de demandas reprimidas nos últimos 20 anos, porque, como eu disse, o plano é de 2002 e 2004, muito grande. Né? E não tem sentido nenhum você implementar em lei, mandar para a Câmara algo que seja desatualizado. Então, você tem que fazer realmente com técnica, você tem que fazer com muita responsabilidade. E isso a gente está fazendo. Então, a gente não dá conta, né, de todas as questões, né, mas elas estão entre nossas prioridades. Era a pergunta que eu tinha aqui para... Plano de saúde para o servidor, isso foi extinto em 2014, final do governo Rosinha, início daquela crise do petróleo, aquela coisa... A gente reconhece que o plano de saúde, nós, os recursos humanos, reconhecemos que o plano de saúde é um grande benefício, ele é muito importante. Mas, de novo, tudo que você vai criar tem custo. Esse custo tem que ser impactado, né, e a gente sempre esbarra com esta dificuldade, né, de criar um benefício que você não vai ter receita própria suficiente, regular, para mantê-lo. Então, todo benefício que a gente cria, a gente tem a responsabilidade de chancelar a manutenção dele. E esta é a dificuldade que o município enfrenta no momento, que é a adequação em cumprimento ao TAG dos royalties, de cada vez adequar mais a sua folha de pagamento, os seus custos com servidores, à realidade, né, de suas receitas regulares próprias. Entrando agora um pouquinho na questão do servidor inativo, né, que é uma questão também que eu sei que você e o Mário Filho estão sempre dialogando sobre isso lá na questão do servidor. Também uma outra demanda que é apresentada pelo Ciprozep é a complementação previdenciária. Segundo o sindicato, foi realizado um acordo no final do ano passado para cumprimento da sentença referente à ação judicial que concedeu o retorno da complementação previdenciária de R$ 200. A ação é essa que o sindicato teve sentença favorável em Campos e no Tribunal de Justiça. Ocorre que o município recorreu do acordo na segunda instância e não cumpriu o acordo. Existe isso de fato? Na verdade, assim, o município, a Procuradoria, ela tem o dever de estar recorrendo, né, sempre quando é demandada. Existe paralelamente, como existiu
Existem vários processos aí, e Elaine sabe também que, inclusive, sentencialmente, eu tenho que cumprir a todo instante. Nós fizemos acordo, por exemplo, sobre letrinhas, sobre promoção, mas tem sentença que estão chegando a todo instante, né, efetivamente, porque elas são lá para trás, elas são históricas, né, mas a gente não deixou de cumprir. Então, nós estamos cumprindo no coletivo. As sentenças são individuais, né, de letrinhas, várias, viu, Rodrigo? Também de promoção, e, no entanto, nós executamos a implementação do plano de carreira na promoção para todos. Essa pauta da complementação, ela está sendo tratada, ela está sendo discutida, né, com um grupo de secretários, e o prefeito também está sendo discutida com Elaine. É uma pauta ainda que não está conclusa, certo? Uhum. Mas o fato de não estar conclusa não significa, né, que efetivamente o município não tenha intenção de fazê-lo. Não é? A questão toda tem muito a ver com essa parte de impacto, mas está sendo vista. A pergunta do Ariovaldo. Ariovaldo você conhece, trabalhou na Secretaria de Fazenda. Ele alega que aposentou, tem 3 anos, deu entrada na verba rescisória, recebeu uma parte, mas ficou uma parte para trás. Você tem... na verdade, existe um grupo ainda de... nós já quitamos 5.700 rescisões. Essas rescisões reportam um tempo de muitos anos. Não é? Faltam ainda 1.400 rescisões a serem pagas. Estão sendo pagas, existe um grupo agora, eu retomo o pagamento todo final de ano. Né, a gente suspende ali no mês de... Quando você está terminando o exercício financeiro, você suspende, e todos nós acompanhamos como foi difícil abrir o ano financeiro de 2024. Há um atraso, né, no nosso cronograma, e a gente, se Deus quiser, está retornando esses pagamentos agora no mês de março. Isso é reflexo do atraso da LOA ainda? Também, porque, na verdade, quando atrasou a LOA, você atrasou a abertura do ano financeiro. Não é? Então, muitos procedimentos, você vê que nós só pagamos propriamente no mês de janeiro a folha de pagamento. Uhum. Não é? As outras questões todas agora que começou a entrar num ritmo, agora que entra num ritmo de ano mesmo fiscal, né? Então você tem toda a transição de ano, quando o controle precisa fechar o ano contábil do município, há uma suspensão de determinados processos. Né? E o caso do Ariovaldo, como de muitos outros aposentados, e até PSS também, são processos individuais. Né? Hoje a gente paga uma rescisão, Rodrigo, dentro da própria folha até o dia 10. Então, nós cada vez mais vamos nos organizando, porque eu tenho o E-Social. Então, tudo que eu só posso pagar na folha se tiver incluso na folha até o dia 10. Então, nós acabamos mudando as exonerações, as aposentadorias sempre para publicá-la entre o dia de 1º e o dia 10, porque aí eu não crio esse passivo, eu acabo pagando ele na própria folha, de maneira que toda essa turma que já desse último ano, que vem se aposentando ou que se exonera entre o dia 1º e o dia 10, recebe a sua rescisão no mês subsequente. No mês subsequente, não, recebe a sua rescisão dentro do mês, no final do mês. O problema é quando há uma exoneração entre o dia 10 e o dia 30. Né? Então, isso tem que virar um PAI, que é um processo administrativo financeiro. Então, cada vez mais a tendência nossa é centralizar todas essas saídas da folha entre o dia 1º e o dia 10 para não prejudicar os servidores. Não é? E aqueles que são mais antigos também, pela mesma razão, tem que ser no PAI. Tem muitas perguntas lá, comentários. Eu estou tentando achar aqui, mas teve um que perguntou sobre essa questão da comissão de sindicância. Mas eu não estou achando mais o comentário. Vou esperar um pouquinho, ver se eu pedi a pessoa para me reenviar. Vainer, o Marcelo Férez esteve recentemente aqui, cerca de um mês, Nogueira, mais ou menos. Exato. E aí, naquela ocasião, houve uma pergunta em relação à questão do reajuste do piso nacional, que vem sendo dado, né? E Campos não deu no ano passado, não é que Campos não pagou o piso nacional, mas a gente sempre fala isso. Foi pago o piso nacional, mas quando houve o reajuste,
né, no ano passado, e esse ano não teria sido dado esse reajuste. E ele falou que estava no planejamento o pagamento desse reajuste do piso. Só que depois não se falou mais disso. Como é que está isso? Realmente existe essa possibilidade? Na verdade... Ele falou até que o prefeito que anunciaria, que ele nem quis dar detalhes, mas acabou adiantando. Tudo isso, desde o início, né, a Secretaria de Administração se posicionou pelo cumprimento do acordo de volta do dissídio coletivo e da implementação de letrinhas que estavam no automático, sem pagar desde 2016, né, e um grupo nunca tinha recebido, um grupo expressivo, e o retorno da promoção, que também um grupo da educação tinha recebido, mas outro grupo não tinha recebido, e que foi conclusa no mês de outubro. Então, assim, a administração, ela nunca disse que não pagaria. A educação diz que não dá para você misturar as políticas todas e sobrepor o aumento, porque isso cria um problemão nas carreiras do município. A administração sempre disse que plano de carreira é plano de carreira, dissídio coletivo é dissídio coletivo e piso da educação ou piso da enfermagem é outro conceito, não que regula efetivamente os menores salários. Então, no entendimento da administração, o piso não regula a carreira, né? O que regula a carreira é uma lei própria do município, que é o plano de carreira do município, que está em pleno e efetivo funcionamento, e que a gente vai torná-lo pleno no mês de maio, quando concedermos as últimas letrinhas no automático. A questão é a implementação desses compromissos, que está em curso, e efetivamente, quando isso ser concluído, e em março, a gente fez um impacto financeiro, e essa é uma discussão que nós teremos com o prefeito, tanto eu quanto o Marcelo. Nós temos uma posição formada sobre isso, vamos estar conversando com o prefeito, aí compete ele em cima do estudo. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer assim, me impressiona muito a jovialidade do prefeito e ver o compromisso que ele tem com a responsabilidade fiscal, né? Eu posso assegurar, como gestor, como um homem de RH que há 35 anos cuida de folha de pagamento, que não há gestão séria sem responsabilidade fiscal. A gente só pode gastar o que a gente recebe. A gente não pode gastar mais do que a gente recebe. Num coletivo em que nós temos 14.200 servidores ativos, 5.800 servidores inativos que são aposentados e pensionistas, não nos é dado o direito de errar na condução, né, destas questões. Então, eu tenho certeza que a gente vai chegar num bom denominador comum, Rodrigo, respeitando, naturalmente, esses interstícios que estão postos, né, o momento da aplicação da última parcela de aumento do dissídio coletivo, esse pertinente ao período de 2024. Não sei se foi claro, né? Assim, posso ser sincero? Não, eu sei que você não pode responder se vai ter, se não vai ter, porque você falou que vai ter uma conversa, né, a respeito disso. Só que... É porque compete ao prefeito examinar e tomar a decisão final. Sim. Né? E a decisão final, ele, por exemplo, né, e ele faz sempre isso, ele aumenta o colegiado. Então, aquilo que é um colegiado formado por 2 secretários, para definir uma matéria financeira, ele amplia o colegiado, chama o secretário de Fazenda, chama o secretário de Controle, né, que é uma questão necessária. Né? E eu sei que você não vai falar, mas também tem a questão política, né? A gente tem a questão técnica, que o Weiner vai estar trabalhando nessa questão, mas também tem a questão política, e aí é uma avaliação do prefeito, né? Então, assim, a gente entende perfeitamente. Não querendo forçar a barra, mas da sua parte você deu sinal verde para ele? Não, na verdade, assim, a Secretaria de Administração, né, é bom que se diga assim, e eu digo isso sempre que eu tenho oportunidade, ela tem que ser um porto seguro para todos. Sim, né? Então, o secretário ele deve ser sempre o último a falar, para não criar falsas expectativas, né, mas para também não fazer terrorismo. Eu sou uma pessoa que me incomoda profundamente
os terroristas. Acho que tudo é administrável com planejamento, a gente tem que estar preparado, né, para os momentos difíceis. O prefeito, eu estava falando sobre a responsabilidade fiscal, né, e tem essa preocupação, ele sempre diz o seguinte: não me deixa fazer aquilo que eu não tenho condição de manter. Esta é a preocupação. E uma coisa assim, muito importante, e também tem que elogiar aqui o colega do controle, o Rodrigo, elogiar aqui o secretário de Fazenda, né, o próprio gabinete, o Tiago, né, e o Marcelo. Estamos todos empenhados, né, de chegar a uma conclusão sobre esta questão. E acho que vai ser muito importante. E no momento adequado, aí sim, né, compete ao prefeito. Não, claro, perfeito. Wagner, falando, são 8h59, a gente tem que fechar aqui, falar um pouco de política. Você, em 2020, veio candidato vereador pelo PSC, não foi? PSC? Sim. Teve quase 1.500 votos. 1.450 votos. 1.450. É lógico que naquele momento eu me dividi com a coordenação do programa de governo. Então hoje, assim, eu percebo... Você foi o primeiro secretário anunciado por Vladimir. Da lista de todos os secretários que você foi. Eu acho que talvez até por conta dessa familiaridade, né, com o programa de governo, então a gente tinha uma visão macro. Mas acaba também que a gente se prejudicava um pouquinho, porque quando você está fazendo o programa de governo, tem vários núcleos, vários grupos, e tem grupo às vezes que é quase antagônico na condição, então esse estilo meu um pouco mais conciliador, né, acabou ajudando muito. Mas o fato é que eu me prejudiquei um pouquinho. Eu achei expressivo, né, porque nunca tinha sido candidato, né, e confesso para você que esse lado político meu, ele segue muito um feeling, uma natureza. Até recentemente eu descobri que meu avô foi vereador, não sabia. Né? Então, assim... Parece que tem alguma coisa de família, mas eu não tenho uma preocupação muito... minha carreira profissional está muito bem definida. Né? Eu sou um homem de grupo, um homem comunitário, né? Milito em várias instituições. Então, quando o prefeito trocou uma ideia comigo, né? Eu falei, olha, eu sou um quadro, né, do grupo político a que eu pertenço. Né? Eu milito fazendo política, procuro fazê-la com qualidade, né? Talvez não seja muito, né, esse político mais clássico, mais comum, mas a minha maneira eu tento fazer da melhor forma possível. Né? Está para esse ano, falando e aí respeitando a lei eleitoral, claro, em pré-candidatura, você tem intenção de seguir? Se sim, tem que deixar a secretaria, sim, né? Eu deixo a secretaria no início de abril, eu vou me desincompatibilizar, né? Devo sim ser um pré-candidato, né? Colocar o meu nome. Acho assim que a gente tem, né, um serviço prestado, né? Esse tom meu um pouco conciliatório, um tom mais sereno, não há uma sangria dentro da prefeitura que tire isso de mim, porque é um modo de viver a minha vida, né? Então, eu quero colocar isso à disposição, né, da comunidade, se a comunidade efetivamente entender, né, que a gente tem a condição. Então, tem sido uma experiência muito incrível. Eu jamais poderia me imaginar secretário de Administração e Recursos Humanos. Acho até que o Recursos Humanos foi uma concessão do prefeito à minha carreira. Mas acho que isso foi num momento providencial, porque toda a minha lucidez, né, toda essa experiência, nesses últimos 3 anos e 2 meses eu coloquei a serviço do município. Né? Eu sei, nesta área, para onde o município tem que se direcionar. Né? E espero, numa eventual possibilidade, continuar dando a minha contribuição de uma outra forma, né? Mas isso aí é uma decisão também de grupo, né? Não compete só a mim. Como eu sempre disse, eu não faço carreira solo. Na minha vida, em todos os lugares que eu trabalhei, minha carreira sempre foi coletiva. Né? Eu sou um homem de grupo. Fui na FAFIC, fui na Fundação Cultural, sou na Fundação Benedito
Pereira Nunes, onde eu sou diretor de carreira, fui na Diegues, fui no Ronset, fui na Unimed, por todos os lugares que eu passei, eu sempre procurei, porque eu entendo que o trabalho tem uma dimensão comunitária, né? E acho que na prefeitura não tem sido diferente. Mas compete ao prefeito, né, que é nosso líder político, no momento adequado, tomar essa decisão. Mas ele vai contar comigo para aquilo que efetivamente ele achar melhor, né, e aí no momento certo. Né. E nesse caso, então, entra inclusive a questão da nominata, que é mais um exemplo disso que você está falando, que é uma questão de uma decisão que vai ser tomada em relação a grupo, né? Você já hoje tem dentro do leque de partidos que já está com o prefeito algum que você se alinha mais? Dessa questão. Você está afiliado a algum partido hoje? Não, na verdade, eu ainda sou filiado ao PSC. Essa é uma conversa que acho que no momento oportuno o prefeito terá, né, com todos. Comigo, já deixei claro, ele é o líder, ele conduz. Eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Não tenho vaidade, aonde o grupo precisar, eu me disponho. Não é? A dimensão política é uma das dimensões de minha vida. Né? Não me reduzo a ela, não me curvo só a ela. Ela é uma delas, ela é importante, eu tenho outras dimensões, como o meu trabalho, como a minha carreira, como profissional de RH. Eu continuo diretor da Fundação Benedito Pereira Nunes, eu exerço a minha atividade, né, na Fundação Benedito como diretor de gestão de pessoas, né, é uma outra dimensão não menos importante, é a minha familiar. Eu estou chegando, eu já sou um jovem senhor, Rodrigo. Não é? Então, assim, a gente vai chegando numa idade e vai vindo, eu digo, eu estou envelhecendo e estou ficando mais lúcido. Então não é qualquer situação que rouba de mim o meu pensar, o meu planejamento. Né? Então, a política é uma outra forma de exercer a vida comunitária que eu sempre exerci. Né? Se tiver que ser, né, vai ser, eu vou estar disponível. Né? Por isso, eu me desincompatibilizarei no momento, né, eu estarei deixando a secretaria, só por isso. Né, estarei deixando, porque assim a lei define. Se neste período o líder entender que eu deva ser candidato, eu serei candidato, não é? Mas deixo claro, assim, né, a bem do grupo. As pessoas acham que aqui no centro a gente tem uma certa história, né, mais na pedra. De fato, a minha votação reflete, né, eu tive quase 60% dos meus votos aqui no centro. É natural, porque aqui também é onde se passou toda a minha vida. Não é? Acho que foi um outro serviço, acho que saio da secretaria deixando ela melhor do que eu encontrei. Acho que tem 3 legados fundamentais que eu deixo. Né? Um é o enfrentamento desta questão séria da prestação de serviço. Não é? Buscar formas de resolver essa questão, e acho que está muito próximo. Uma outra é o SWAP, que é o processo eletrônico, que eu tenho me dedicado muito, eu acredito muito. E a minha vida já é impactada. O volume de processo na minha mesa só está diminuindo, o volume de papel. E é muito bom você parar de ouvir que sumiu um processo, que um processo é muito ruim. Né? Então, o eletrônico ele dá uma segurança muito grande. E a terceira questão é realmente a implementação de plano de carreira, porque isso me realiza como profissional. Eu acredito no plano de carreira. Para mim, o plano de carreira, esses problemas todos existem porque nós demandamos 20 anos para implementar uma lei que foi criada em 2002, 2004. Se tivesse implementado lá, nós não estaríamos discutindo o plano piso salarial hoje. Né? A gente só está discutindo piso porque o plano não foi aplicado no momento certo. E acho que o prefeito é muito lúcido, né? E eu agradeço muito ele de permitir a gente trabalhar nesses 3 projetos. Perfeito. Meu caro Wagner, quero te agradecer muito aqui em nome de toda a bancada, o Rodrigo fará também, mas de antemão, obrigado pela entrevista hoje ao nosso querido Cunha, que hoje não tomou café, está devagar, não sei porquê, tomou pouco,
Tem 2 garrafas lá de café que mandou fazer. Eu conheço assessor especial do prefeito. Nosso abraço, carinho. E a você, Wagner, também obrigado por essa entrevista. Boa sorte sempre. Né? E agora, com a saída, naturalmente, para a candidatura, pré-candidatura, essa coisa, a gente não vai poder te ouvir de novo nem tão cedo, mas boa sorte para você. Obrigado, Cláudio. Rodrigo, obrigado, bom dia, até amanhã. Bom dia, depois sugiro só o Wagner dar uma olhadinha lá no stream. Boa. Pede ajuda ao Cunha para te ajudar lá a ver essas demandas que foram apresentadas lá, até para você ter um panorama, mas... E à medida do possível, a gente responderá. Acho importante, às vezes as pessoas não têm a resposta que desejam, mas é obrigação nossa, como agente público, dar respostas. A gente não tem como... Até algumas pessoas colocaram demandas muito pessoais, né, aqui. A gente aqui está tratando de um assunto de forma mais coletiva, não tem como a gente ficar lendo comentários dessas questões individuais, mas passamos aqui a demanda para que o Wagner possa, depois, junto com a sua equipe, tentar responder a todo mundo que mandou suas demandas lá no Facebook. Agradecer ao Wagner mais uma vez, sempre prazer receber você aqui. Creio que essa será a nossa última entrevista, pelo menos enquanto secretário, né, já que em abril você já falou que já vai estar saindo pelas questões, né, da regra desse período eleitoral, mas agradecer desde já a sua entrevista, dizer que eu acredito que a sua transparência ajuda muito nessa questão do diálogo, pelo menos assim, mesmo aquelas pessoas que hoje exercem cargos de oposição fazem questão de falar do seu trabalho, como foi o caso do Sérgio Mendes, que a gente recebeu na última sexta-feira, e fez isso também mais uma vez nos comentários no grupo, né, esse reconhecimento. Então a gente agradece mais uma vez sua participação aqui. Bem, fechado o Folha no Ar, 9h10, amanhã de volta às 7h, com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado, continue aqui na Folha FM. Se quer investir para